Estamos começando mais uma aula de Ciências Naturais. Meu nome é Rogério Júnior e sou professor da Rede Municipal de São Paulo. Para você que está assistindo a esta aula através do aplicativo Centro de Mídia São Paulo Infantil, muito obrigado. Eu agradeço também você que está acompanhando através do canal Univesp TV e do canal digital 2.3 TV Cultura e Educação. Ora, a aula de hoje foi planejada especialmente para você, aluno do 4º ano. Mas se você é de outro ano, não tem problema. Tenho certeza que você irá gostar. Aos adultos que estão em casa e acompanhando essa aula, se você tem uma criança aí, você pode ajudá-la. De que forma? Se essa criança apresenta uma certa dificuldade para escrever, sente ao lado dela, peça que ela fale e você escreva. E permita que ela acompanhe e veja você escrevendo. Dessa forma, você estará ajudando a superar essas dificuldades. Combinado? Então vamos lá. Pediram para eu conversar com vocês hoje sobre transferência de energia e alimentação. Puxa vida! O que será que a alimentação e a energia têm a ver? Ora, vocês já ouviram falar em cadeia alimentar? Puxa, também parece complicado, né? E quem está achando aí que cadeia é onde fica o preso? Não, aqui cadeia é outro sentido e vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Ora, quem já se alimentou, já almoçou, ou quem já fez a refeição de hoje, deve estar aí satisfeito, não é mesmo? E vamos começar a entender por que nós nos alimentamos, qual a importância dos alimentos. Então vamos lá começar na tela? Os seres vivos e a alimentação. O que os alimentos nos fornecem? Ou seja, o que os alimentos dão para o nosso corpo? Os alimentos, eles contêm substâncias para o nosso corpo. Essas substâncias, vocês já devem ter ouvido falar o nome, chamam-se nutrientes. E o que esses nutrientes fornecem para o nosso corpo? Eles fornecem energia, eles permitem que a gente possa crescer, se desenvolver e se curar, não é mesmo? Ora, você já deve ter ouvido aí de algum adulto falando, olha, tem que se alimentar direitinho, hein? Não pode ficar sem comer, tem que comer feijão, tem que comer as frutas, não pode ficar sem se alimentar, não é verdade? Então, os alimentos, eles fornecem essas substâncias para nosso corpo ter energia, crescer, se desenvolver e se curar, certo? Ora, então vamos pensar aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui uma pipoca. Nós temos aqui a pipoca e ela é um alimento, eu posso comer a pipoca. A pipoca, ela vai fornecer energia para o meu corpo, certo? Mas de onde vem a pipoca? A pipoca, ela é feita do milho, certo? A pipoca vem do milho. O milho contém esses grãos, né, que se transformam na pipoca. Então, a energia do milho passa para a pipoca e quando eu como a pipoca, eu estou adquirindo essa energia, certo? Combinado? Ora, vamos pegar um outro exemplo. Nós temos aqui um ovo, tá? Temos um ovo. Ele pode ser cozido, pode ser um ovo frito, eu posso prepará-lo fazendo um ovo mexido. Ele também faz parte de receitas, né, como o bolo, certo? Ora, da onde vem o ovo? O ovo, ele vem da galinha, tá? Então, o ovo que vem da galinha vai fornecer energia para o meu corpo. E, ora, como que a energia da galinha passou para o ovo? A galinha, ela vai comer o milho. A galinha come o milho e ela adquire
energia para se manter viva. Então, a energia do milho passa para a galinha, quando a galinha come o milho, a energia do milho passa para a galinha. A galinha bota o ovo e a energia passa para o ovo. E quando eu como o ovo, eu estou adquirindo essa energia. Para que mesmo que nós falamos? Para crescer, se desenvolver e ter energia para realizar as atividades do dia a dia. Pensar gasta energia, o coração batendo gasta energia, os nossos movimentos consomem energia, tá? Então vamos lá na tela. Como eu posso representar essa transferência de energia que eu demonstrei para vocês? Então, no seguinte, nós temos o slide seguinte, vai mostrar a maneira como eu posso representar, né, a energia dos alimentos. Então, essa é a nossa questão. Como a energia chega nos alimentos? Vamos lá? Ora, representando essa transferência de energia que eu acabei de mostrar para vocês. Então, quando eu como o ovo tem energia que foi adquirida pela galinha. O ovo contém energia que foi adquirida pela galinha, tá? A galinha adquire essa energia através do milho, quando ela ingere o milho, certo? Então, quando eu como a pipoca, eu estou ingerindo a energia assimilada pelo milho. Então, essa representação, onde eu uso setinhas para mostrar a transferência de energia de um alimento para outro, de um ser vivo para outro. Por quê? Vocês sabem que os nossos alimentos, eles são de origem vegetal ou de origem animal. Nós nos alimentamos de outros seres vivos, certo? Então, essa representação, ela serve para mostrar como a transferência de energia é transmitida de um ser vivo para outro. É através da alimentação, certo? Agora, pergunta. Como a energia chegou no milho? Como a energia chegou no milho que a galinha comeu e que eu comi na forma de pipoca? Ora, o milho, ele é uma planta. O milho é uma planta. E como todas as plantas, ele possui folhas, tá? Ora, o milho, ele capta a energia, ele vai absorver a energia de quem? Quem está atento aí em casa? Da onde vem a energia captada pelo milho? Como o milho conseguiu a energia? Vamos ver aí quem está acompanhando a aula e já viu lá na tela para me responder, hein? Olha só. Aqui quem já está marcando presença? O Brian, Lucas e o Gabriel. Amanda, Natasha, Mariana também estão acompanhando a aula, tá? E a Giovana, que colocou até o nome da escola, Escola Estadual República do Paraguai, diz que está acompanhando a aula. O Júlio está dizendo aqui que os alimentos, eles fornecem nutrientes para o corpo. Muito bem, Júlio, correto. A Laura disse que deu até uma fome com tanta coisa gostosa, certo, Laura? Legal. A Natasha diz que a energia vem do sol. Muito bem, Natasha. E o Luan Pereira também, ele disse que a energia do milho veio do sol. Parabéns para vocês que estão participando. Então, a energia do sol passa para o milho, tá? O milho, quando é transformado em pipoca, pode transferir a energia para nós, tá? A galinha come o milho. Quando a galinha come o milho, ela recebe essa energia. E quando comemos o ovo da galinha, nós estamos adquirindo essa energia, certo? Ora, existe uma outra forma de representar?
Sim, vamos ver lá na tela? Eu posso usar palavras ao invés de desenhos, de imagens, né? Então, aqui está representada a transferência de energia que nós acabamos de ver. Então, nós, quando comemos a pipoca, estamos comendo milho. Quando ingerimos e nos alimentamos do ovo, estamos adquirindo a energia que a galinha adquiriu ao se alimentar do milho. E essa energia para o milho, que é uma planta, foi adquirida através da energia da luz do sol, tá? Certo? Ora, então vamos prosseguir aqui. Então, o que é uma cadeia alimentar? A cadeia alimentar é uma representação da transferência de energia de um ser vivo para o outro. A cadeia alimentar vai mostrar para nós como e através de quem essa energia é transferida. Para representar uma cadeia alimentar, nós devemos utilizar imagens, né? Podem ser desenhos, fotos, ou podemos utilizar palavras, né? Então eu posso usar palavras, escrevendo, ou utilizar figuras, desenhos, imagens para representar a cadeia alimentar. E sempre usando setas para indicar o sentido dessa transferência. Ou seja, eu vou colocar setas para indicar de quem para quem está passando essa energia. Tudo bem? Então vamos agora para uma proposta aí de atividade e participação de vocês. Para isso, quem já está aí com um caderno em casa, né, vai fazer essa anotação. Aqui no caderno, vocês vão representar cadeias alimentares, tá? Vejam que aqui no caderno eu coloquei linha pontilhada, onde vocês vão escrever os nomes dos seres vivos. E em vermelho estão as setinhas para indicar o sentido da transferência de energia de um ser vivo para outro. Aí, atenção num seguinte detalhe. Neste momento de representar a cadeia alimentar, o Sol não é colocado, porque o Sol não é um ser vivo, tá? Eu comentei aqui sobre o Sol porque ele é a fonte de energia para todas as formas de vida na Terra, tá? Mas na hora de escrever a cadeia alimentar, não se coloca o Sol porque ele não é um ser vivo, tá? Então vamos imaginar que vocês estão indo lá na área rural, estão indo no campo. E no campo existem muitos animais, certo? Então aqui na imagem estão representados alguns animais. Nós temos aí a galinha, certo? Temos um passarinho com seu ninho com ovos. Temos um sapo, tá? E ali no cantinho, quem já reparou, existe uma cobra ou serpente. Quem está mais atento notou que há o gramado, a grama, o capim. E nesse capim, nessa grama, há vários animaizinhos. Olhem lá atentamente. Nós temos minhocas e grilos escondidos aí nessa grama. E vocês sabem que esses animaizinhos, as minhocas e os grilos, eles servem de alimento para a galinha, servem de alimento para o passarinho e servem de alimento para o sapo, certo? Ora, e o sapo, será que ele é alimento de algum animal que está aí nessa imagem? Os ovos do passarinho, será que são o alimento de algum animal desta imagem? Então eu quero que vocês, analisando essa imagem, construam cadeias alimentares. Vocês vão representar usando os nomes dos seres vivos e as setinhas, tá? Daqui a pouquinho nós vamos ver as cadeias alimentares que existem nessa imagem. Eu vou dar uma olhada agora na participação de vocês. Então vamos lá, a Emanuela anotou todo o esquema da tela. Puxa vida, Emanuela, parabéns!
está achando muito interessante. Muito obrigado. O Pedro, que é da Escola Estadual Glauber Rocha, diz que está anotando tudo. Parabéns, Pedro. O Matheus, da Escola Estadual Maestro Germano, também diz que está anotando tudo. E a mesma coisa a Fernanda, da Escola Estadual Maura Arruda, diz que está anotando todas as informações no caderno. Muito obrigado. A Gabriela, da Escola Estadual Doutor Antônio de Queiroz, diz que adorou conhecer mais sobre cadeias alimentares. Muito obrigado pela participação, Gabriela, mas a aula não acabou, hein? Vamos lá. A Yasmin diz que a cobra se alimenta do sapo e dos ovos do passarinho. Muito bem, Yasmin. Ok, isso mesmo. Boa observação. Vamos ver lá na tela as cadeias alimentares possíveis, né, daquela imagem que vocês viram. Vejam, eu posso criar as seguintes cadeias alimentares. A grama, que é uma planta, ela serve de alimento para o grilo, certo? Então, a transferência de energia é da planta para o grilo, tá? Do grilo, que serve de alimento para o sapo, e o sapo, que serve de alimento para a cobra. Então, nessa primeira cadeia alimentar, nós temos a grama, que é uma planta, passa energia para o grilo, e do grilo passa para o sapo, e o sapo, que pode ser o alimento da cobra, recebe essa energia. Vamos ver outras cadeias alimentares. A grama, a planta, ela é o alimento da minhoca e a minhoca é o alimento do pássaro. Próxima cadeia alimentar. Nós temos a grama, a planta, serve de alimento para o grilo. O grilo serve de alimento para o pássaro. E o ovo do pássaro serve de alimento para a cobra. A grama, a planta, ela serve de alimento para a minhoca. Minhoca, professor? A minhoca come grama, come planta? Como assim? Olha, as minhocas, elas ficam enterradas, não é mesmo? Mas à noite, elas se alimentam daquelas folhas das plantas que caíram sobre o solo. Elas não vão subir na planta e comer as folhas que estão na planta. Elas vão se alimentar principalmente das folhas que caíram sobre o solo. E, portanto, a grama, a planta, serve de alimento para a minhoca serve de alimento para o sapo, e o sapo pode ser o alimento da cobra. Então, vocês estão vendo aqui as cadeias alimentares mostrando a transferência de energia de um ser vivo para outro, tá? E aqui, finalmente, uma cadeia alimentar onde eu incluo o ser humano, tá? Então, nessa cadeia alimentar, na última que está aí na tela de vocês, nós temos a grama, a planta, que serve de alimento para a minhoca serve de alimento para a galinha, e a galinha serve de alimento para os humanos. Ora, então, portanto, os seres humanos, como os demais seres vivos, fazem parte das cadeias alimentares, certo? Então, por isso que aquela última eu coloquei o ser humano, apesar de não estar na imagem. Porque os nossos alimentos, eles são seres vivos ou parte do corpo dos seres vivos. Então, nós também fazemos parte das cadeias alimentares, certo? Então, agora eu quero ver aqui no chat quem está participando e ver se alguém propôs algum outro tipo de cadeia alimentar, ou as mesmas, certo? Vamos lá, o Davi disse o seguinte, ele disse que grama, minhoca, passarinho. Muito bem, Davi, correto, parabéns. A Yasmin, da Escola Estadual Arthur Guimarães, também
acertou a cadeia alimentar. Ela colocou planta, grilo, passarinho e cobra. Ótimo. A Fernanda, da Escola Estadual Dom Ângelo, disse o seguinte: eu acho que os humanos não deveriam ser incluídos na cadeia alimentar. Olha, Fernanda, veja bem, daquela imagem que vocês viram, realmente o ser humano não estava naquela imagem. Mas o ser humano, como todo ser vivo, ele faz parte da cadeia alimentar. Muitos seres vivos que estão lá no campo, né, no ambiente rural, servem de alimento para nós. Eles chegam até aí a sua cidade. E ao ingeri-los, e ao se alimentar desses seres vivos, ou parte deles, você está fazendo parte da cadeia alimentar, certo? Então pense nisso. Vamos lá ver se chegou mais alguma coisa? Ora, aqui nós temos outras sugestões de cadeia alimentar que são o seguinte: inseto, que aí é o grilo, né? O inseto, ele se alimenta da grama. Ele serve de alimento para o sapo e o sapo serve de alimento para a cobra, certo? Muito bom, obrigado por participarem. Então, vamos ver aqui as nossas conclusões dessa aula. As cadeias alimentares, elas são representações através de desenhos ou palavras, da transferência de energia entre os seres vivos. Então, a cadeia alimentar, ela pode ser representada através de um desenho, de desenhos e imagens dos seres vivos ou dos nomes dos seres vivos. E elas representam a transferência de energia entre os seres vivos. As cadeias alimentares, elas mostram a relação de dependência entre os seres vivos. O que significa isso? Relação de dependência entre os seres vivos. Vocês notaram que nas cadeias alimentares os seres vivos estão ligados através de setas. Essas setas indicam o sentido da transferência de energia. E elas mostram a dependência de um ser vivo do outro. Ora, se eu tenho um ser vivo que serve de alimento para outro, ele depende dele. Esse outro ser vivo depende daquele como o seu alimento, certo? Nós também, como seres vivos, dependemos de outros seres vivos para termos o nosso alimento, certo? Vamos seguir então nas outras conclusões? Ora, as cadeias alimentares sempre começam com uma planta ou outro ser vivo capaz de usar a energia do sol, as algas, por exemplo. Vocês devem ter notado que todas as cadeias alimentares que eu mostrei aqui começam com a grama, que é uma planta. Então, todas as cadeias alimentares começam sempre com uma planta. Por quê? Porque só elas são capazes de captar a energia do sol. Ah, mas professor Rogério, e no mar, nos oceanos? Não tem planta, mas lá existem algas. As algas são os outros seres vivos capazes de captar essa energia do sol, certo? E vamos lá então para a última conclusão. O Sol é a fonte de energia de toda a vida no planeta Terra. Isso mesmo. Vocês viram que se a cadeia alimentar, toda a cadeia alimentar começa com uma planta, o Sol é a fonte de energia de toda a vida na Terra, certo? Então eu quero agradecer todos vocês as participações através do chat. Espero que vocês tenham gostado desta aula. Quero agradecer todos vocês que estão em casa, assistindo e acompanhando a programação. E continuem aí atentos que mais tarde eu estou de volta para mais uma aula de Ciências Naturais. Tchau!